Meu nome é Marcos Albuquerque Macedo. Gostaria de apresentar para vocês a conclusão do Projeto Integrador 2021 e que acabou se tornando o meu trabalho de graduação do curso de Big Data do Agronegócio da Faculdade de Pompeia Sunji Nishimura. O tema é automação e monitoramento de uma estufa de alface por dispositivos de internet das coisas, o IoT. Para participar desse projeto, o Projeto Integrador 2021, né, os alunos do sexto termos, o Marcos Drielli, a Maria Eduarda, o Lucas Natan, o José Eduardo e o Natan, né, fizeram a parte do Projeto Integrador de Pesquisas, e que foi o início do projeto. E o trabalho de graduação, que foi a concretização e a montagem, né, do projeto com a instalação e todos os recursos, né, funcionais, foi feito por mim, Marcos Albuquerque Macedo, e o Carlos Donizete Moreira. A princípio, utilizamos o que a gente tinha aprendido numa aula do Quirino, que foi fazer uma simulação de uma situação, né, de uma estufa. Utilizamos um microcontrolador ESP8266, um sensor DHT11, um LDR e um higrômetro para fazer uma simulação de controle de uma estufa. Utilizamos também um relé, um ventilador de 12 volts e um display de 4 linhas. A ideia básica aqui era reproduzir um trabalho que nós estávamos aprendendo em sala de aula, de fazer o controle e conectar o sistema à internet. Primeiramente utilizamos o higrômetro e pegamos assim amostras da terra seca, terra úmida e terra molhada para fazer as medições e ter um parâmetro de como o sensor ia considerar esse tipo de solo, porque baseado nesse tipo de solo, nesse primeiro projeto, a ideia era simplesmente ligar um ventilador, alguma coisa simples assim. E os dados colhidos aqui desse sistema que a gente fez de medição ia ser processado pelo microprocessador, enviado para uma página na internet, e esses dados armazenados a gente poderia trabalhar com eles, né, futuramente. Esse foi a base do projeto que a gente fez, que foi aqui o início do projeto integrador. E para fazer a finalização disso, né, eu e o Carlos fizemos um projeto um trabalho de graduação em cima disso. Né, o foco do estudo a princípio seria o controle de uma estufa, né, um ambiente fechado por dispositivos IoT. Então, depois da gente conversar bastante, chegamos à seguinte conclusão. Né, o primeiro local, né, ele foi feito no sítio Santa Helena, no distrito de Dirceu, aqui em Marília. O período foi de fevereiro a abril de 2021, né, e o objetivo seria o uso dos dispositivos, né, de IoT e da plataforma ThingSpeak. Primeiramente, a gente teve que fazer uma montagem de toda a infraestrutura, porque já existia uma horta no local. Mas foi necessária a instalação do sistema elétrico, né, toda a parte de montagem da estufa, que a gente pode ver aqui na foto ao lado, foi feita, né, por nós ali no caso, né. Teve o auxílio do caseiro lá do sítio também, né. Alguns amigos também ajudaram na montagem, né, especialmente o Newton, um grande amigo meu que sempre está disposto aí a dar uma força, né, ajudou na montagem, né, na instalação. Então puxamos aqui energia, fizemos toda a parte de estruturação, né, com alumínio e madeira aqui no caso. Né, a parte de cobertura foi toda feita com um material próprio, né, Agroflex. Eu não me recordo agora exatamente a opacidade dele, mas ele é um material próprio para se fazer estufa. As laterais foram feitas de tela para proteger contra praga, moscas, né, invasão de algum animal. E a parte do lado da estufa a gente fez só uma proteção de sombrite, porque a primeira tentativa de montar a estufa, né, houve invasão de umas galinhas e comeram todo o alface. Então tivemos que fazer essa proteção. E nessa localização aqui entre os dois foi instalado um painel de controle, onde a gente faz todo o controle eletrônico da situação.
No caso da tecnologia escolhida, dentro da sala de aula a gente utilizou um ESP8266. Nesse caso a gente mudou a situação porque o 8266 ele é muito eficiente, rápido, ele já tem Wi-Fi embutido, mas infelizmente ele tem apenas uma porta analógica e aqui nessa situação a gente precisaria de mais portas analógicas. E pensando em expandir esse projeto futuramente, a gente optou por um Arduino Mega. O Arduino Mega tem 16 portas analógicas e 54 portas digitais, então a gente consegue aumentar bastante o número de sensores. A desvantagem grande dele em relação ao ESP é o fato dele não ter nenhum tipo de conexão com a internet. Não tem placa de Wi-Fi e a gente teria que trabalhar em cima disso. Foi um desafio grande, que seria a conectividade. Mas a cultura, a gente escolheu o alface pelo tempo, a gente tinha pouco mais de, em torno de 2 meses para fazer esse experimento, então optamos pelo alface por ser uma cultura rápida, e que seria fácil para a gente tá podendo levar nesse período. Em relação aos dispositivos utilizados, nesse novo projeto foi utilizado um Arduino Mega, esse aqui, um display, foi utilizado também um grupo de relés para fazer o controle, no caso aqui de uma solenoide, que a gente vai ver depois, essa aqui é a solenoide no caso, aqui tem um leitor de cartão SD, aqui embaixo da foto vai ter os 2 módulos para acionar o higrômetro, que é o sensor, esse sensor aqui, que ele vai na terra para fazer a medida de umidade da terra. Colocamos aqui 2 baterias para ficar conectadas em paralelo com o Arduino, porque se acabar a energia, por exemplo, ele consegue manter e não perde a conexão. Como a gente não explicou, não tem a conexão mais de Wi-Fi, do que tinha do ESP8266, foi necessária a colocação aqui de um módulo HC06, que é o que faz a conexão via Bluetooth. A ideia, depois eu vou explicar mais detalhadamente no outro slide, é manter a comunicação do painel da estufa com o celular, um Samsung Android. Aqui no caso é só para mostrar os sensores, que é o DHT11 externo, o DHT11 interno, que fica na parte alta da estufa, e aqui o que fica embaixo. E aqui é a caixa d'água que a gente montou, com uma boia que recebe a água, mantém sempre cheia, e no caso essa solenoide é a responsável por liberar a vazão. Eu vou mostrar o funcionamento de todo o sistema. O esquema básico de funcionamento do nosso sistema é assim. Ao iniciar o nosso Arduino Mega, ele vai fazer a leitura dos 3 sensores, os DHT11, e esses aqui são responsáveis pela leitura da temperatura e umidade do ar. E esse daqui, no caso, é o higrômetro, ele vai fazer a leitura da umidade da terra. Os dados colhidos por esses sensores vão ser processados e exibidos no display, que foi como eu mostrei na outra foto. Esses dados, depois de alinhados, vão ser enviados em um bloco para dentro do HC06. Na verdade, são 7 campos, que depois eu vou mostrar para vocês como eles funcionam. Ele vai entrar dentro do HC06 e vai ser enviado num formato CSV, para dentro de um aplicativo que tem dentro do celular Android, e esse aplicativo vai fazer a conexão com o TeamSpeak, que é a nossa plataforma de IoT. Aqui é só uma ideia de como é o funcionamento no caso da nossa programação. Ele foi feito na IDE do Arduino, ele vai ter todos os procedimentos comuns de um programa. Se vocês quiserem ter mais acesso ao programa, ver o funcionamento, ele está liberado gratuitamente para vocês poderem baixar, está nesse endereço aqui embaixo. Ele simplesmente vai fazer a inicialização, ele vai carregar as bibliotecas necessárias, vai carregar as variáveis, as constantes necessárias para fazer o trabalho. Logo em seguida ele vai abrir os contadores, para poder inicializar um sistema para poder trabalhar com os sensores, fazer a leitura, colocar eles no display, e ele vai entrar em looping. Esse looping ele vai ficar fazendo constantemente uma leitura dos dados. A cada 15 minutos ele vai fazer um bloco de dados e vai mandar via Bluetooth para nossa plataforma de internet das coisas, de IoT, que seria o TeamSpeak. Esse aqui é o aplicativo que tem dentro do Android.
Ele é um aplicativo muito simples, ele vai receber todos os dados gerados pelos sensores. Ele vai criar um arquivo CSV, que é um arquivo muito leve, muito baixo, assim, ele não necessita de pouco recurso, ele vai gastar em energia e tempo para poder enviar isso aqui para a plataforma. E simplesmente a função desse aplicativo é pegar esses dados e mandar para a plataforma. Lembrando que quando o Bluetooth manda para dentro do celular esse arquivo, o celular sozinho não tem condição de fazer o envio, teria que ter uma interação humana. Para evitar essa interação foi desenvolvido esse aplicativo, tornando o sistema autônomo. Apenas para se ter uma base, durante esses praticamente 50 dias que a gente teve de experimento, foram coletados 2.236, feita coleta de dados dentro dessa plataforma. Aqui nós temos data, hora, aqui é os sensores, cada sensores, aqui vai vir o sinal do sensor de solo também, o sensor de umidade, de temperatura de solo, e a última mensagem que ele vai enviar é uma mensagem para ligar ou não desligar uma solenoide, que é o que faz a irrigação ficar automática. Para você ter uma base de como é a tela da nossa plataforma, da ThinkSpeak, aqui ele faz a leitura dos sensores de temperatura, aqui o sensor, no caso, é o sensor de solo, e ele é todo dividido em gráficos, que é simples você fazer a leitura, a compreensão do que está acontecendo. Aqui ele vai indica quando liga ou não a solenoide. Ele tem a indicação do local, via GPS, para a pessoa saber onde está acontecendo esse evento. E ele tem até um link para você colocar vídeos. Se vocês quiserem acompanhar em tempo real, está ativo hoje, com certeza. Pode entrar nesse link aqui. Ele vai conseguir, nesse site, você vai conseguir fazer a leitura de todos os dados em tempo real. Esses dados são atualizados a cada 15 minutos. Ele hoje já está em torno de 6 mil dados coletados, o banco que a gente está criando. Aqui, para a gente ter uma noção, durante o período que foi feito, os primeiros dias foram interessantes, que teve muito pouca variação de temperatura. Na segunda metade do experimento, houve uma variação e ele pegou com bastante precisão a temperatura mínima e máxima. E aqui é um exemplo de como era acionado a solenoide. Cada pulso desse era um acionamento de solenoide. O experimento durou aproximadamente 45 dias depois do plantio, e a solenoide ela funcionou praticamente até o último dia que a gente fez a colheita, e ela acabou aquecendo demais e queimou no fim do experimento. Foi até um dado interessante, porque pela primeira vez a gente fez um uso em uma situação real desses dispositivos, e eles mostraram ser bastante resistentes. Alguns, inclusive o DHT11, ele chegou a tomar chuva e continuou funcionando. Os sensores de solo, eles ficam enterrados em água, lama, eles estão bastante deteriorados, mas estão mandando as informações com precisão já há quase 4 meses, ininterruptamente, não para. Os resultados que a gente conseguiu obter com esse experimento foi que, em relação à verdura colhida, a verdura, na verdade, ela não era o foco nosso, era mais o processo. Mas é interessante mostrar o resultado que a gente conseguiu obter. Comparando o que foi cultivado em um cultivo tradicional no céu aberto e o cultivo protegido, a massa fresca total, ou seja, o pé todo ali de alface, a hora que foi colhido, ele apresentou um ganho de massa de 91%, estando dentro da estufa. Em número de folhas dentro da estufa, geralmente foi 27% a mais o número de folhas em relação a fora. A raiz apresentou um ganho de 83% de peso e volume. E o comprimento das folhas maiores chegaram a quase 9% em relação ao que estava dentro da estufa. Segundo a Embrapa, que nós fizemos o estudo, o ambiente ideal para o cultivo no caso aqui da alface, era em torno de 25 a 26 graus e em torno de 60% de umidade, e foi exatamente
o que a gente conseguiu com essa estufa. Isso não significa que essa estufa sirva apenas para alface. Você pode tranquilamente adaptar ela para se utilizar com um tomate, com um morango, né, qualquer outra, né, cultura, né, que achar interessante. Né, assim, a conclusão que a gente tira desse trabalho foi que a primeira coisa foi a padronização. Você conseguir fazer um sistema que ele diminui consideravelmente a necessidade do ser humano estar em contato com a plataforma ou com a própria estufa, porque como a irrigação é feita automaticamente, às vezes você tem que realmente corrigir ali alguma erva daninha, alguma coisa que você vai perceber, mas desde que esteja bem fechado, você evita a proliferação de bastante, assim, não vai ter moscas, né? Você diminui bastante a possibilidade de estar expandindo alguma praga, alguma coisa ali para dentro. Nós não usamos nenhum tipo de defensivo agrícola ali, nenhum tipo de inseticida, nada do tipo. A quantidade de água utilizada foi bem menor do que no cultivo normal, porque a situação ali era interessante, que a terra se mantinha sempre úmida, porque quando o sensor detectava alguma variação, ele acionava a irrigação automática. Então a quantidade de água foi a quantidade, assim, realmente necessária para aquele tipo de cultivo. O ambiente lá dentro, a temperatura, ela caía era menos brusca, a mudança de temperatura, a mudança de umidade dentro da estufa. A gente conseguiu criar um microambiente bastante favorável para o desenvolvimento das plantas. Em relação ao custo de implementação desse sistema, acho que foi um custo interessante, porque uma das ideias também era fazer um sistema de baixo custo. Toda a montagem da plataforma, o uso dos sensores, acabou ficando em torno de R$500 mais ou menos. Eu estou falando isso hoje, nós estamos em junho, né, de 2021. Pode ter alteração no valor dependendo da época que você estiver vendo este vídeo. Mas o preço, assim, incluindo todos os sensores, saiu, né, incluindo todo o gasto com a construção da estufa, gerou em torno de R$500. Eu não vou colocar como gasto, vou colocar como assim, até um incentivo à tecnologia ali. Né? A eficiência foi comprovada por números, embora visualmente você conseguia perceber a diferença entre as mudas de dentro e de fora. Assim, a morfologia da planta era outra, sabe, a coloração, né? Então realmente é um processo que mostrou ser bastante interessante, assim, bastante eficiente. Conseguimos promover a conectividade, porque a gente conectou o sítio, que ele está bem fora da zona urbana, né? Conseguimos fazer um sistema de conectá-lo à internet, ele responder de uma forma bastante gratificante. A praticidade, porque você consegue diminuir bastante a interação humana e você consegue dar tempo para a pessoa que estaria cuidando disso aí, estar fazendo uma outra tarefa ou estar dando mais cuidado a alguma outra coisa assim. Eu acho que isso aqui é interessante não só para você fazer, aqui no caso que a gente mostrou a estufa de alface, mas até pensar em alguma coisa orgânica, alguma espécie de planta. Por exemplo, tem muita gente que trabalha aqui com orquídeas, né, plantas ornamentais, que precisam de manter uma determinada temperatura e umidade para estar com ela funcionando. E o que é mais importante, essa estufa nossa, ela tinha 2 metros por 2,5 de comprimento. Se você precisar de fazer uma área com o dobro, o triplo disso aí, o Arduino que a gente utilizou, ele tem bastante porta analógica e você pode fazer o controle da área que você quiser, aumentando o número de sensores. Então você consegue sensorizar assim, uma área enorme, você consegue manter um nível de controle enorme em cima. Essa primeira versão que a gente fez, a única interação de saída que ele tinha era ligar uma solenoide para fazer irrigação. A gente pode conectar sensores de luminosidade para acender lâmpadas, acender luzes ali, fazer uma luz de emergência. É possível acionar ventiladores no caso de uma estufa maior, se precisar de não só uma estufa, pode ser de uma granja, por exemplo. Você pode saber a hora de acionar ventiladores, você pode colocar sensores para detectar a hora, para acionar a ração dos animais. Então, tipo assim, é bastante o campo de atuação disso. E a gente não vai parar por aqui. Esse é o primeiro projeto de muitos que virão por aí. E eu acho que o mais importante de tudo que a gente fez aqui até agora é a inclusão digital do produtor.
é dar a opção para uma pessoa que não tem conhecimento de eletrônica, não tem conhecimento desse tipo de tecnologia que existe hoje, de uma forma simples, porque ele não vai ter que se preocupar em trabalhar. Esse sistema ele é instalado e a pessoa não tem praticamente manutenção. Uma vez que até a energia elétrica, a gente colocou as baterias para fazer esse sistema ficar mais seguro, a gente poderia pensar futuramente em colocar uma placa de energia solar. Isso tornaria ele praticamente independente até da rede de energia. Então, assim, tem muito campo para a gente poder trabalhar. A situação, assim, é uma realidade. A gente tem que entender que isso aí é uma vertente que não tem como parar mais, ela vai crescer daqui para frente, né? É exponencial o crescimento disso, e nós queremos fazer parte desse crescimento, né? Esse foi o nosso projeto, eu espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, perguntas, críticas, qualquer tipo de contato é bem-vindo. Aqui eu estou deixando embaixo o contato do nosso GitLab, né, que você pode acessar, vai ter todo o material disponível de forma gratuita para quem quiser entender, tentar estudar, fazer uma cópia, melhorar. A gente está aqui para ajudar e poder fazer o que for preciso. Embaixo está o link do nosso TeamSpeak para também estar dando uma olhada nos dados em tempo real. Né? Eu gostaria de fazer um agradecimento, né, primeiramente a Deus, né, por ter dado essa oportunidade. É a segunda FATEC que eu faço, já fiz um curso de mecatrônica, sou formado como tecnólogo em mecatrônica e estou agora, graças a Deus, me formando como um tecnólogo em Big Data. Então ele está abrindo portas para novos conhecimentos. Quero agradecer demais os professores das duas FATECs, porque isso vem de longe, não é de hoje o conhecimento, né? E eu não vou começar a citar o nome de todo mundo, que eu vou ser injusto, que eu vou esquecer de alguns com certeza, mas de quem participou agora mais junto com a gente, que foi o orientador, o Dr. João Ricardo Favan, né, e quem participou da nossa banca, né, adoro os professores, né, o mestre Luiz Carlos Quirino, né, filho, e o professor, né, Dr. Luiz Hilário Tobler Garcia, por tudo que fizeram. Agradecer aos companheiros que, de certa forma, ajudaram, estimularam, né, eu consegui ser agraciado por uma turma muito bacana, muito legal. Só tenho a agradecer a todo mundo. E eu dedico esse trabalho também ao meu querido avô, Sr. Valdomiro Macedo, que era verdureiro, né? Tenho muita saudade dele, já se foi. É uma pessoa que foi muito especial na minha vida. Esse trabalho eu dedico a ele. Aqui algumas referências. E eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a contatos e se precisarem qualquer coisa, eu estou à disposição. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.